Muito boa tarde, mais uma vez com vocês, Olhar de Cidadão, o programa que tem a intenção de trazer para você, munícipe de Taubaté, maiores esclarecimentos a respeito de quais projetos estão sendo tocados na Câmara de Vereadores. Se esses projetos eles estão simplesmente ali para algum benefício público ou próprio. É importante que você conheça, que você se posicione e que você fale junto com seus representantes a respeito dele. Mas para isso você precisa, antes de mais nada, conhecer. E a nossa intenção é exatamente isso, trazer alguns dos projetos que estão sendo tocados na Câmara para que você possa avaliar sobre a sua opinião se é isso mesmo que você gostaria para a cidade e que o seu representante assim o fizesse. Hoje é dia 19 de junho de 2025 e é o programa de número 14. Na mesa, como sempre, temos hoje Jennifer dos Anjos, advogada, membro da Comissão da Mulher e Advogada da OAB Taubaté, Eduardo Fonseca, microempresário, engenheiro civil, e esse que vos fala, Frederico Leal, microempresário também, consultor de empresas e palestrante. Lembrando que esse programa tem um apoio cultural e institucional de EVOS, consultoria e treinamentos, e Smart Gefone, reparo de celulares e também Antes de Meirelles Advogadas. Nossa pauta de hoje está recheada com alguns projetos muito interessantes. E para iniciar, vamos começar pelo projeto requerimento número 1368 do vereador Boanerges. Esse projeto pede informações sobre a manutenção nos chuveiros do vestiário do Estado Municipal Félix Bizarro na Praça da CTI. Na verdade, esse projeto é um conjunto que nós trouxemos que também possui outro requer a manutenção da academia ao ar livre, localizada na Praça Santa Terezinha, do vereador Neneca Luiz Henrique. Também tem outro, conclusão de obra de nivelação de massa asfáltica na Avenida Antônio Filadélfia, do também vereador Boanerges. Pede também providências para solucionar problema na falta de repintura de faixa de pedestre, na sinalização do vereador Nunes Coelho. Tem outros também que pedem sobre manutenção elétrica de quadras, outros que pedem repintura, reforma disso, reforma daquilo. E a nossa intenção aqui é questionar exatamente essa necessidade de que seja trazido nesse nível para a Câmara dos Vereadores. Para isso, pediria a Jennifer para começar conosco a traçar seus comentários a respeito. Quem me conhece vai falar que eu tenho interesse nesse requerimento, porque toda terça e quinta eu tô lá na CTI e eu tomo banho gelado porque aquele chuveiro não funciona. Olha só. Mentira, tem um funcionando, tem um quente. Aqui nós estamos com a pessoa em foco. Exato. Direto do local para dar informações. Exato. Entendo que a gente vai comentar do pacote. Sim. E, por incrível que pareça, eu acho válido esses requerimentos, eu quero externar o porquê. Quando eu fui ler lá os requerimentos e o porquê que o vereador estava questionando, é porque chega a demanda para ele. E são munícipes insatisfeitos que às vezes não sabem que também tem outro caminho. Porque a gente pode abrir protocolo na prefeitura, a gente pode entrar em contato direto com o departamento de obras. Não precisa necessariamente falar com o vereador. Mas se chega até ele, entendo também que ele tem o dever de fiscalizar. Então eu acredito que esses requerimentos são válidos, né? Não só pela CTI, mas como todos os outros. Até para trazer uma resposta. Opa, peraí, a parte de manutenção não está funcionando, que é dever da administração de estar... Que entendo que deveria ter um cronograma, não era uma coisa que precisava gastar tempo para isso. Sim. Mas se não está sendo feito, a gente também não pode fechar os olhos. Então, eu acredito que esses requerimentos são válidos até como parte da cobrança da administração em fazer. Então, assim, tenho bons olhos para esses requerimentos nesse sentido, para fazer a máquina funcionar. Mas que um dia pare, que ela funcione sozinha e o vereador possa fazer outra coisa. Perfeito. Eduardo? Eu penso um pouquinho diferente da Jennifer, tá? Eu acho assim, nós somos uma pirâmide onde tem um gerente e tem os vassalos, os trabalhadores, tudo mais e tal. Eu acho que cada prédio desse, acho que cada solicitação dessa tem um responsável, tá? Obviamente que o maior responsável é o prefeito municipal e quando ele assumiu o cargo ele sabia disso. Mas eu acho que esses requerimentos deviam ser
endereçados de forma diferente. Eu acho que tem que ser assim. Por que o fulano que é responsável pela área tal não está cumprindo, visto que os chuveiros não estão funcionando? Por que o fulano da área tal que é responsável, não sei o que e tudo mais tal? Porque se a gente não coloca nome aos bois, fica sendo um ato político. Tá? Ah, mas aí você vai comprar briga com todo mundo. Vou, porque o cara ganha para fazer isso, ele não está lá de favor, ele não é voluntário. Tá? Então eu acho assim, requerimento é válido, o vereador está aí para fiscalizar o executivo, só que a forma que é encaminhada, eu acho que só trocar uma resistência num chuveiro por um montante da verba da Prefeitura de Taubaté é um valor ínfimo, uma despesa de cafezinho, talvez nem isso. Tá? Então eu acho assim, existe um responsável por cada área dessa. O vereador tem que cobrar. Por que o vereador dessa área não está fazendo isso? Por que o vereador, desculpe. Por que o encarregado dessa área não está fazendo isso? E não ficar perguntando para o prefeito, o chuveiro quebrou e não sei o que e tal. Enfim, é uma forma de pensar, tá? Eu acho sim que se você não começar a ver a prefeitura como uma empresa, o negócio não vai funcionar nunca. Tá? Eu já citei aqui, há uns anos atrás, uma crise de dengue que teve no cemitério do Alto, tá? Que fizeram até um mutirão, a imprensa foi lá e tudo mais. Tal. E o responsável pelo cemitério, que inclusive nem precisa de verba, porque tem jardineiro lá contratado. Era uma questão de organizar. O cara continuou lá e, enfim, não é o caso. Mas eu acho assim, por que fulano que é responsável por tal área não está fazendo o serviço, visto que só chegou à minha mão uma reclamação disso. Tá? Se a gente não começar a pontuar e colocar nome aos bois, vai ser requerimento desse o ano inteiro. Eu tenho um ponto de vista bem parecido com os dois, né? E ainda tenho alguma coisa a acrescentar. Eu acho assim, a impunidade, né, é geral nesse país, isso a gente já sabe. Né? E quando você recebe, né, esse tipo de requerimento por parte do vereador, eu fico perguntando assim, será que é esse o papel do vereador? Primeiro. Segundo, pela quantidade, e veja, eu só citei uns 4 ou 5 casos aqui, na realidade toda semana chega requerimento lá na Câmara para encaminhar para o vereador, para o prefeito. Toda semana chega 4, 5, 6, é obra que não está funcionando, é pintura que não está ok, é asfalto que não funciona, é cratera, é buraco, é meio fio, é fiação. Isso passa para mim uma impressão de total descontrole, né, administrativo por parte da prefeitura. É impossível que Taubaté, com 380 e tantos anos, não exista um grupo-tarefa que estabeleça exatamente quantas ruas, quantos postes, quantas casas, quantos ginásios, quantos chuveiros, né? Quanto tudo de cada coisa tem que precisa ter uma programação de manutenção e de reparo constante. A prefeitura é uma empresa, a prefeitura não é uma benéfice para a sociedade, ela é uma empresa, ela tem a responsabilidade de gerir a cidade. E isso não é pouco. Se o representante máximo, que é o prefeito, está sendo sempre requisitado pelos vereadores, é sinal que alguma coisa tem que ser feita por ele, porque ele não está fazendo junto àqueles que ele lidera. Não existe penas, não existe responsabilidade, responsabilização, é o que parece. Porque é impossível, eu que sou munícipe, que vou sempre na estrada de 7 voltas, eu vejo as barbáries que acontecer lá. Agora sim, estão consertando tudo bem. Poxa, mas isso aí já tem mais de 10 anos que está assim. Quer dizer que se espera 10 anos para se fazer alguma coisa? Se espera até não poder mais, até as pessoas não poderem transitar, até só ter um chuveiro no banheiro da CTI para consertar o resto, para vir um vereador fazer algum pedido? E a prefeitura? E o responsável por cada área, elétrica, de civil, esgoto, como é que fica?
Aonde que está a responsabilidade e responsabilização pela não execução daquilo que se espera dele? Falta de verba, será que é isso? Nós estamos vendo aí, verba, a prefeitura pede verba para crescer isso, o vereador pede verba para ir para Brasília, então o dinheiro tem. O que falta é o quê? Gestão. Então, no meu ponto de vista, o processo pior que a cidade está passando é de gestão, não é de falta de verba. Minha opinião. Ok, vamos para o nosso segundo projeto que está sendo tocado. Na realidade, é uma proposta do vereador Robson Lima Bobi, que diz, é o número 398, que institui a patrulha da pessoa idosa, visando coibir e combater a violência contra a pessoa idosa. Eduardo, o que você acha disso? Eu acho que nós temos um grave problema com minorias. Tá? Mas eu acho que a patrulha não tem que montar uma patrulha para a pessoa idosa, tem que montar uma patrulha para o cidadão. Tá? Existem casos de violência que não são pessoas idosas, são jovens, são senhoras, adultos, crianças, tudo homens, mais. mulheres. Porque daqui a pouco eu vou ter que criar uma patrulha da pessoa idosa, criar uma patrulha do menor, criar uma patrulha das grávidas, criar uma patrulha do trabalhador da zona rural. Fica um negócio complicadíssimo isso, se não tem um plano de proteção ao cidadão. Tá? Eu já falei disso aqui outras vezes, tá? Já passou da hora de todas as prefeituras, não só a Taubaté, de ter um aplicativo onde ele possa, inclusive, receber suas notificações de consulta, de exame, de tudo mais e tal. E por que não colocar um botão do pânico que pode ser ativado dependendo da necessidade? Tá? Hoje todo mundo tem um celularzinho, não tem mais essa, até criança tem, adultos tem, velhos tem. Tá? Então, se você tem um aplicativo com o botão do pânico, você não precisa exatamente criar uma patrulha específica da pessoa idosa, até porque a gente tem que saber o seguinte: Taubaté está falido. Taubaté está falido. Tá? A dívida de Taubaté é monstro. Tá? E na minha humilde opinião, a Câmara não corrobora em nada para que isso seja resolvido. Vamos criar uma patrulha, mais pessoas trabalhando, carro, ou é tirar de uma outra área, tudo mais e tal. Então acho que a gente tem que ter soluções inteligentes para os problemas que nós temos, até porque nós estamos em época de guerra financeira. Tá? Então passou a patrulha idosa, amanhã vai ser a patrulha infantil, amanhã vai ser a patrulha das grávidas, enfim. Tá? Então eu não concordo com a patrulha, eu concordo com a proteção do cidadão. Na realidade, as questões de patrulhas é muito bacana, né? Quando o vereador chega e fala assim, cria patrulha, cria o projeto, cria isso para o executivo e o executivo que se vira para arrumar verba, né? Porque dinheiro, como eu já cansei de falar aqui, não nasce em árvores, né? Não existe almoço grátis. Não tem uma lanche grátis, não existe, né? Então essa história de ficar criando patrulha, criando isso, criando aquilo, é usar já a estrutura que existe e estabelecer um sistema operacional de trabalho, um programa, né, em que abrace, né, essa parte, né? Uma coisa específica para idoso. Aí eu queria ver realmente como é que nós vamos fazer quando tiver que trabalhar nos asilos aqui de Taubaté, né? Como é que vai ser? Essa patrulha vai ter autonomia para entrar nos asilos aqui em Taubaté, que estão as moscas, né? Para ver o que é que vai acontecer, o que não vai acontecer. Essas questões administrativas têm que ser muito bem pensadas. Então, precisa ver uma coisa também, talvez a Jennifer seja a pessoa mais indicada para isso, que poder essa patrulha vai ter. Sim, é por isso que eu estou falando. Tá? O idoso está com maltrato, ele vai poder entrar na casa da pessoa? Tem. Com esses direitos humanos que a gente tem aí girando a tudo e a toda hora e a todo jeito, né? Você não vai poder fazer, vai estar muito engessado. Então tem que saber realmente qual é o custo-benefício de criar uma patrulha dessa, minha opinião. Jennifer. Quando fala em criar patrulha, na minha cabeça eu já penso assim, preciso de mais pessoas, mais veículos, mais viaturas, mais telefones, mais... E mais.
Não é fechar os olhos para uma população que é vulnerável, que são dos idosos, não. Mas é pegar o gancho que o Eduardo falou, de olhar um todo. Se a gente conseguisse olhar o ser humano em si, a gente não ficaria olhando a mulher que sofre violência, a criança, o idoso, a gente estaria olhando o ser humano. Patrulhas nós temos, e essa eu falo com propriedade porque é minha área de atuação. A gente tem contra a violência da mulher, que são 2 equipes que trabalham, que fazem um trabalho magnífico, mas que levam um tempo para ser criado e foi estruturado, não é da noite para o dia. A criação do botão do pânico, que você falou, a gente tem também, voltado para a defesa da mulher. Aí fica daí um botão para o idoso, um botão que... Eu acho que é complicado isso. Eu acho que é olhar o ser humano. Por que não? Ao invés de falar assim, a criação de patrulha, por que a gente não fala uma capacitação, uma qualificação do pessoal que a gente já tem, de dar um direcionamento para os GCMs, porque sim, são eles que vão chegar lá primeiro já no temos campo. isso, né? Mas trazer essa humanização para o profissional que já está lá, e não criar patrulhas, não, capacitar, trazer esse olhar. Chegou na casa de alguém, bateu lá a polícia militar, quem for GCM, na casa de um idoso que está sofrendo maus tratos. O que essa pessoa que fez o primeiro atendimento, os serviços não são integrados. A gente tem dificuldade de saber aí como que faz, direciona para onde. Os serviços na cidade não se comunicam. Então, ao invés de criar patrulha, vamos criar um mecanismo que as coisas se conversem, que as pessoas saibam como agir na hora que a ocorrência acontece. Eu acho que não é criar, é melhorar o que a gente já tem. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu só queria fazer um comentário que eu já fiz aqui, eu não canso de comentar. Existem leis, tá? Que na verdade são apenas leis, que ninguém segue e tudo mais tal, para proteger o cidadão de uma forma geral. Agora, eu não vejo, ou eu não fico sabendo, e de repente todos os vereadores fazem parte de um partido político, não tem ninguém autônomo lá, tá? Por que não cobra o partido para que reforce as leis ou para que faça cumprir essas leis, tá? Existe uma lei muito famosa, Maria da Penha. A gente vive vendo casos de feminicídio, de gente que quebrou a medida protetiva e tudo mais e tal. Então, acho que não é uma questão de fazer lei ou fazer coisa, é fazer cumprir o que já existe. Com certeza. Tá? E aí, de repente, foge do âmbito municipal, mas todos os vereadores pertencem a um partido. Cobre do seu partido. Mande um requerimento para o presidente do seu partido. Olha, tá uma porcaria, não estamos dando conta aqui. Tá? Então, assim, a legislação está na mão dos partidos. Todos eles pertencem a um partido. Por que não faz cumprir o que já existe? Estão interessados em outros assuntos, se é A, se é B, se é conservador, se é... O vereador postou, nós até discutimos aqui a respeito de criar uma lei para que o estabelecimento tenha um sistema de proteção específico à mulher, mais um sistema, mais uma coisa que não se comunica, que é aquilo que você falou, não vai estar integrado ao sistema, mais um acéfalo, realmente chover no molhado. Tá? Bom. Ok. Vamos para o nosso terceiro, um requerimento do vereador João Henrique Dentinho. Isso é longo, vou ler aqui vamos lá. E é longo e, no meu ponto de vista, vai ser rápido. Requer ao senhor prefeito municipal que informe se há algum movimento de demonização, intolerância e preconceito a eventos populares e culturais de cunho religioso por parte da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, de membros do Conselho Municipal da Secretaria da Cultura e de agentes artistas cadastrados na referida secretaria. Se a secretaria concorda com esse movimento e se o senhor prefeito municipal pessoalmente também concorda com esse movimento, visto que não toma atitude contrária. Bem, agora vamos lá. É muita coisa aqui para falar uma coisa só. Parece, né, até porque o próprio requerimento do vereador não é muito claro, ele não deixa claro o que é que está acontecendo, ele não deixa claro o que é que eles ouviu falar, se alguém mandou dizer, está meio obscuro esse requerimento, mas eu acho válido, né? Porque embora o nosso sistema de gestão, né, público seja laico, né,
nós temos que respeitar todos os tipos de religião. Não se pode, em hipótese alguma, ter preferência por um ou por outro, né? Nós já tivemos aqui Feira das Nações, beleza, então quer dizer que eu vou dar preferência por alguma nação? Claro que não. Da mesma forma, Feira das Religiões, qual é o problema? Se eu vou ter uma feira para a religião católica, tem que permitir uma feira para protestantes, tem que uma para hindu, outra para Xonoye, outra para umbandista, outra para africano, o que for. Não posso ter preferências e não posso dificultar, em hipótese alguma, o requerimento de liberação para determinados eventos com cunho religioso. Se isso está acontecendo, é crítico. Se isso está acontecendo, tem que ser revisto realmente e o prefeito deve sim explicações. Por quê? Porque embora o governo não seja laico, né, nós temos liberdade, isso na nossa Constituição preconiza liberdade de credos religiosos. E se a gente tiver alguma coisa que vá contra isso, tem que ser abolido de qualquer maneira, na minha opinião. Claro. Eu tenho certas coisas que eu acho engraçado, tá? Primeiro o termo que ele usou, demonização. Eu acho que é um termo muito forte. Sim. Tá? Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. Para chocar. Para chocar. Segundo, é uma pergunta. Então, se perguntar se é ladrão, ele vai falar não. Então, existe esse movimento? Ele vai falar não. E aí? Tá? Terceiro, o Estado é laico. Tá? Se os projetos dele, que é ligado a uma religião, não estão sendo aprovados, ele não pode achar que isso é uma retaliação, tudo mais tal. A não ser que ele tenha alguma prova. Isso, exatamente. Que não ficou claro no... Porque se ele tiver alguma prova, que abra uma CPI de cassação e tudo mais tal, que eu vou aplaudir de pé. Se não tem, é fazer política para eleitor. Tá? Na minha opinião. Tá? É fazer política para eleitor. Na minha opinião, o vereador foi infeliz com esse requerimento. E quando eu falo infeliz, em qual sentido? Eu acho que sim, está acontecendo alguma coisa, porque aqui no requerimento já fala, mas o que está acontecendo? Será que era por forma de requerimento, o jeito que foi escrito? Porque assim, eu li e não tem fundamentação, não estava assim, só levantou leve, está acontecendo alguma coisa, mas o que está acontecendo? Vereador, solta, externa, grita, conta o que está acontecendo para um requerimento desse, porque assim, eu não consigo falar se eu sou Ele a só favor... levantou a bola, né? Para alguém cortar, né? Mas... porque você não sei o que você quer. Então, assim, externa de forma clara, porque daí a gente consegue falar assim, concordo ou não concordo. Porque, pra mim, assim, a colocação foi infeliz. Então, eu não acho nada, porque tá mal escrito. Nós já discutimos a semana passada, ou semana retrasada, a respeito de um... requerimento para isenção... Para isenção de água e luz e tudo mais tal, de repente, é nesse sentido que ele está falando. Da igreja? Não, isso aqui é para das eventos. religiões. Isso é para evento. Tá. O que ele pediu foi isenção Agora, para os templos. quando a prefeitura vai promover um evento, existe uma estrutura que custa dinheiro. A prefeitura está falida. Se vocês não tiverem essa noção, não vai adiantar. Mas o problema... Agora, nós somos um Estado laico. Sim. Tá? De repente, entre um exemplo cultural e um religioso, não deveria ser assim. Em épocas de vacas gordas, tudo vale a pena, até porque a maioria da população tem uma religião definida, tudo mais tal. Mas se você for pensar como uma empresa, bom, se o Estado é laico, eu vou cortar isso. Mas é o que você falou, está em aberto, a gente não sabe o que ele está pensando. Tá? E se for verdade, o prefeito vai responder que não, se está havendo alguma demonização, não. Tá? Enfim, é assim, no mínimo... Questionado o requerimento. Vamos agora falar sobre nosso quarto, também um requerimento da vereadora Thalita, mas vamos abordar em conjunto com outro requerimento do vereador Isaac do Carmo, requerimento 1362 e 396 de 2025. Primeiro, da vereadora, requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a adoção de providências para a criação do programa emergencial de auxílio-desemprego, PEAD, no município de Taubaté. E o vereador Isaac do Carmo indica a criação de um centro de referência do trabalhador no município de Taubaté. Eduardo, o que você acha desses dois projetos? Eu tenho 4 comentários a fazer. Tá? Primeiro,
Quando se fala assim, vamos criar como é que o Isaac falou ali? Centro de referência do trabalhador. Centro de referência do trabalhador, nós já temos um balcão de emprego lá, se ele não está funcionando, precisa ver o que está acontecendo. Tá? Segunda coisa, criar um fundo especial para o desempregado, não sei o que e tudo mais. Já existe o seguro-desemprego, é só gerar mais despesa para a prefeitura pagar, e obviamente que a prefeitura pagando, quem acaba pagando somos nós, munícipes. Tá? Então eu fico muito reticente quando se tem, vamos criar um fundo para desempregado e tudo mais. Tal. Eu acho que a função da prefeitura é promover cursos de formação, tá? Realmente efetivos, realmente do que se esteja precisando e não do que se... Então, para isso, tem que ter uma equipe que rode as empresas. Olha, nós estamos precisando de torneiro mecânico, nós estamos precisando de costureiro, nós estamos precisando de algum profissional, coisa, e vá lá e promova esse curso para que o trabalhador seja apto a exercer essa função, tá? E uma equipe de captação que capta emprego, capta indústria, em comércio para Taubaté, tá? Eu não conheço os pormenores, tá? Mas a Avan está para instalar uma nova loja aqui em Taubaté, e eu já vi vereador pedindo vista do contrato, que não sei o que e tudo mais tal, sem fundamento. Até, pelo menos, sem fundamento público. Tá? Pode ser que ele tenha que não... Tá? Eu acho que é função dele, sim, ver em que condições tal, mas é uma empresa que vai gerar empregos, vai gerar... Eu acredito aí, eu não tenho esses dados aí, mas uma loja dessa tem no mínimo 50 funcionários. Mais. No mínimo. No mínimo. No mínimo 50 funcionários. Tá? Então são empregos que estão vindo, tudo mais e tal, e se pudesse trazer 10 avanços, seriam 500 empregos. Tá? Então eu acho que tem que ter uma equipe para desenvolver isso, tem que ter uma equipe que forneça curso para isso, porque todo mundo acha que pode ser vendedor e não é, tá? Então tem que entrar em contato com o Senai, entrar em contato com a associação comercial e gerar emprego, gerar cursos de atendente, cursos de caixa, cursos de balconista, enfim, do que a coisa precisa, para que isso não precise acontecer. Se é para dar benefício, que seja do bolso do vereador, ele pegue lá o benefício do bolso dele, eu estou ganhando muito, vou pagar para você, porque já existe o salário, já existe o salário de desemprego. Salário de desemprego. Jéssica. Jennifer. Jennifer, perdão. É a idade. Tá tudo certo. É a idade. Olha os cabelos brancos dele. Tá justificado. Tá justificado. Bom, vou começar falando da Thalita primeiro. Uhum. Pelo que eu entendi, ela tinha solicitado uma avaliação para a criação desse programa emergencial. Uhum. Só que essa solicitação ficou parada, ela não sabe se foi aceito, Exato, se não foi, sim. que raio que Está foi. pedindo esclarecimentos a respeito. Então eu acho que só uma coisa que está parada e não teve resposta, e esclarecimento que ela quer, eu acho válido. Porque me incomoda profundamente quando as coisas não têm começo, meio e fim, e ficar solto é ruim. Uhum. E como é só esclarecimento, para mim tá tudo certo. Agora, o do Isaac, que eu acho interessante a fundamentação dele. De novo, quando falo em criação, logo vem aquele incômodo que eu falei, a mesma coisa da patrulha. Mas a proposta eu acho bacana, de você, de novo, integrar o que já existe. A gente já tem as escolas do trabalho, várias. Sim. Eu acho que chega a ser dezenas, não é mais? Muito mais de 10. Bastante. Várias escolas do trabalho. A gente tem um posto de atendimento ao trabalhador que oferece vaga. De outro lado, você tem as empresas que precisam contratar. E a gente não tem um sistema único de informatizado que converse um com o outro. Eu digo prefeitura, instituição, quantas vagas tem disponibilizado? Eu tenho curso para isso? Tá tendo demanda? Não tá. E além disso, eu ainda colocaria mais um pouquinho aqui no centro de referência e volto da área que eu atuo. Quantas mulheres que estão em estado de vulnerabilidade e precisam ser recolocadas no mercado de trabalho, não poderia também dar um olhar para essas pessoas nesse centro? Então, assim, é usar o que já tem. A gente não cria, administra, gesta, Faz gere. a gestão do... Exato. O problema nosso é de gestão.
Não é criar. Criar tá tudo lindo, existe. Mas e quem faz o que vai lá e une tudo isso? Então, assim, tenham bons olhos em relação à ideia do agrupar. Mas não criar mais nada. Gente, para, não cria. Organiza. Minha opinião. E do fundo de... Eu Ela acho já- que, já- já como comentou, ela já quer, como a vereadora Requerimento. ela quer informação, eu acho válido. A prefeitura Não, fez a mas eu avaliação. posso estar enganado. Mas o prefeito é obrigado por lei a dar o retorno. Ela já deve ter tido esse retorno. Ou não deu tempo ainda. Tá? Porque o prefeito é obrigado a responder o vereador. Segundo Mas isso quanta aí coisa o foi. prefeito não é obrigado a fazer, o Não, negócio não sai. não, né? estou dizendo, mas se não é, eu posso estar exagerando, eu não sou jurista, tudo mais tal, mas se o prefeito não dá uma informação que o vereador pede, tá? Ou não deixa claro por que ele não deu, eu acho que até caso de impeachment. Tá? Se ela apresentou alguma coisa, o prefeito não informou, por quê? Porque a função do vereador é fiscalizar. Se ela mandou isso e não foi analisado, por que não foi analisado? Tal? Carece realmente de uma posição do prefeito. Carece realmente de uma posição. Até anotei aqui para pesquisar como que funciona isso. Bom isso. Na próxima a gente rebate. Eu vejo esses dois projetos com um pé atrás, em ambos os dois, vamos assim dizer. Né? Primeiro da vereadora, eu não vou discutir a questão dela requerer informações que não foram passadas. Eu vou direto no projeto original, né, da formação da adoção de produto para a criação de um programa emergencial de auxílio. Né? E aí, mais uma vez, a vereadora Thalita, ela mexe com dinheiro que não é dela. Esse que é o problema. É fácil você estabelecer, cria isso, selo para não sei o quê, cria dinheiro para desempregado, cria dinheiro para aquilo ali, quando na verdade... Né, o dinheiro não é dela, o dinheiro é da população, o dinheiro é das empresas. Né? E aí as empresas têm que se virar, o Estado tem que se virar para fazer uma gestão e gerar. Aí já é a questão, não é gerenciar, é gerar dinheiro. E como é que o Estado gera dinheiro? Através de impostos, não tem Ou outro. cortando de áreas. Corta da Não, saúde, mas corta da tem educação. problema, não vai cortar, porque você sabe que infelizmente no Brasil não existe a gestão de economia, existe a gestão de expansão. Não, então, mas se ele tem uma verba, verba que não é gerada, tá? Ele vai cortar de manutenção predial, que nós já falamos aqui, ele vai cortar de escolas, ele vai cortar de... ele vai cortar de onde não deve, de onde Exatamente. deve ele não vai cortar. Né? Exatamente. Incluindo a própria Câmara. Né? Os custos da Câmara nunca são cortados. Né? Eles, pelo contrário, querem gastar mais. Já vai ter uma ampliação de não sei quantos milhões, que no meu ponto de vista é desnecessário, que poderia estar devolvendo para a Prefeitura para utilizar esse dinheiro para uma E já coisa existe muito um maior. projeto para aumentar o número de vereadores. E aí, já tem isso. Né? Então, no meu ponto de vista, essa questão de gerar, né, auxílio emergencial, né? Olha, emergencial porque já existe o auxílio-desemprego, né? Todo mundo já recebe. Eu conheço pessoas que trabalham durante um ano para fazer o tempo para receber o auxílio-desemprego, pedem demissão ou formam de alguma maneira para ser mandado embora, para ficar um período sem trabalhar, mas Sem ganhar sem trabalhar. trabalhar e para Não, ganhar mas sem dinheiro. trabalhar fechado, começa a fazer trabalho... Exato, aí começa a trabalhar por fora ou às vezes nem trabalha. E com isso aí é gasto, é custo para o Estado, né, que a gente tem que bancar. Vem através de imposto. Prefeitura, governo de Estado, governo federal não cria dinheiro, não gera dinheiro, ele gera imposto para se sustentar. Né? Então, quanto mais programas de adoção de salário-desemprego, salário excepcional, programa emergencial de auxílio financeiro, desemprego, é mais dinheiro que sai e mais imposto que vai ter que fazer. Não me interessa que o programa ele prevê o treinamento de trabalhadores, a alocação disso, não me interessa. Para mim, isso aí é, mais uma vez, assistencialismo, né? Porque, na realidade, o custo-benefício disso, né, não é computado. Muitas vezes faz um programa e depois a gente fica sem saber o que deu disso. Deu lucro ou deu prejuízo? Né? E de onde que veio o dinheiro? Né? E além do dinheiro, basicamente, para bancar esse assistencialismo, você tem que montar uma estrutura. Sim, é isso que eu vou comentar agora. Tá. A questão básica é o que você vai fazer realmente para que isso funcione. Né?
Que tipo de treinamento você vai dar? Aonde que está necessitando? É o Estado que está necessitando? A pessoa vai ter alguma contrapartida de deveres, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem muito direito, todo mundo só quer os seus direitos. E os seus deveres, como é que fica? Então, quando eu lanço um programa desse, a pessoa entra com os seus direitos, mas ela tem que ter os seus deveres em contrapartida. E quais são os deveres que vai ter? Ele vai fazer algum trabalho social para devolver ao Estado, devolver ao município aquilo que foi gasto com ele, quando ele não podia? Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E, na realidade, quando a gente vê os vereadores lançando esse projeto, isso não é computado, isso não é colocado. É só dinheiro que põe, dinheiro que coloca, treinamento aqui, se vira, faz isso, faz aquilo, e eu não fico sabendo, eu não fico vendo ali qual é a contrapartida que a pessoa em si vai ter que dar para a cidade. Se eu usufruo de um dinheiro de imposto do cidadão, eu tenho que devolver esse cidadão e não ficar simplesmente com esse dinheiro para mim. O que essas pessoas que vão ser treinadas, vão receber esse auxílio emergencial, né? O que ele vai devolver para a cidade? Que tipo de trabalho ele vai fazer? Esse é o meu ponto. Por outro lado, eu fico questionando também por quanto tempo é esse auxílio. Tá? Porque a gente vê as pessoas fazem isso quantas vezes quiserem. Isso para mim é inconcebível. Tá? Dinheiro não gera dinheiro, imposto não gera dinheiro. A única coisa que gera dinheiro é trabalho. Tá? Então, enquanto você não tiver uma política que gere trabalho, você vai ficar sempre no vermelho. Tá? E a cidade de Taubaté está muito tempo no vermelho. Tá? E o Brasil muito mais ainda. Do meu ponto de vista. Ok. Assim, quanto à questão do Centro de Referência do Trabalhador, eu acho interessante, mas faça minhas palavras da Jennifer. Eu acho realmente que já temos todo um sistema montado, ele só está completamente desestruturado. Cada um está pensando por si, cada um com seus botões, cada um com a sua cabeça. Eu acho que esse centro de referência poderia pegar o que já tem e unificar e fazer com que eles conversem entre si. Muito mais lógico e muito mais econômico para a cidade. Nosso sexto requerimento, nosso sexto projeto, né? É um requerimento sobre políticas públicas de geração de crédito de carbono. Isso aí é muito interessante. Crédito de carbono é a bola da vez no mundo, né? Então, alguns países, né, e já se sabe, já tem um estudo, né? Se a gente for levantar, né, já tem esse levantamento feito, né? Os maiores países que geram CO2 no mundo, né, são China, Estados Unidos, Europa e por aí afora, né? Cada um está com a participação entre 25% e 35% do valor da geração de CO2. O Brasil gera 1,7%, dado fresquinho da ONU, que saiu semana passada. Tá? E o pessoal se preocupa com as queimadas no Brasil, né, para a formação do CO2 na atmosfera, preocupa com as girafas do Amazonas, né, quando na realidade os elefantes, rinocerontes que tem na Amazônia estão pegando fogo, né, quando o problema é totalmente diferente. Eu acho sim que se existe essa política de gestão de crédito de carbono, geração de crédito de carbono, deve ser aproveitada. Né? Sou a favor, sou favorável. Entretanto, eu não vejo Taubaté como sendo assim um ponto de referência a esse respeito. Porque para você realmente ter crédito de carbono para o reflorestamento, são milhares e milhares de hectares plantados. Né? Cada hectare, em média, gera em torno de 5 a 635 reais, né, de captação de carbono, né, por ano. Então você vê que realmente é um valor muito pequeno para a quantidade de área investida. Eu não sei se Taubaté teria nas questões de reflorestamento, né, uma questão assim tão relevante para ser aplicado, para trazer algum tipo de benefício para a cidade. Por outro lado, existe ainda as questões de utilização de energias renováveis, né? Inclusive na semana passada nós falamos do lixo aqui, né? Que eu sou favorável, né? E nós temos energia eólica, a parte hidráulica, solar, quer dizer, tudo isso aí também gera crédito de carbono. A questão é o valor, também é muito pequeno. Você tem que ter áreas fantásticas, áreas enormes, né, para isso. Né? 5 kWh por cada
por cada casa vai gerar aí na faixa de, sei lá, por ano, R$18 mil aproximadamente de retorno. Então, a gente vê que os valores investidos ultrapassam em muito o benefício que você vai ter. Nós temos que pensar a longo prazo. Outra questão que você vai trabalhar também é nas questões das indústrias e dos transportes, né? Você fazendo com que uma empresa, né, consiga de 10% a 30%, uma economia aí na faixa de 350 reais por tonelada de carbono absorvido por ano. Quer dizer, então, são valores muito insípidos, né, para pequena quantidade de empresas, né, e o transporte que a gente tem. Agora, eu sou favorável porque se você conseguir juntar tudo isso num ponto só, você consegue talvez uma economia relativa em escala, né? Sou favorável. Agora, eu não sei até que ponto o vereador De Ângelis, né, iniciou esse estudo, não sei até que ponto ele realmente avaliou essa possibilidade para que a gente possa vir a obter algum benefício a respeito disso, né? Mas, do meu ponto de vista, eu acho interessante porque gera crédito realmente para a cidade, pode trazer algum tipo de benefício, mas, embora seja pequeno, né, não podemos desprezar nenhuma contribuição, tal qual não podemos desprezar a nossa fábrica de energia a partir do lixo, que foi comentado semana passada. Então, mais um aí que a gente, de repente, pode trazer para Taubaté um estudo que viabilize as questões ecológicas. Eu sou favorável. Jennifer. Sabe o que eu acho? De verdade, que eu não posso falar depois do Frederico sobre esses temas. Porque aí eu fico falando assim, o que eu vou falar? Que bom que eu vou falar a minha opinião, né? Porque, olha, que conhecimento técnico eu não tenho. Então, assim, que frise aqui, que é o que eu acho, o que eu penso. É essa a ideia. Que tá Fique à aqui, vontade. né? Não me coloque mais nessa situação de falar sobre isso depois de você. É um requerimento que eu aprovo, que eu me identifiquei com o vereador De Ângelis, porque quando eu li, ele quer saber, e aí, prefeitura, existe alguma coisa? Tem algum projeto? Existe algum estudo? Porque ele não sabe e eu também não sei. Então, eu requerimento lá, troféu joinha, porque eu quero saber sobre isso. Tem estudo? Não tem? O que dá pra fazer? Gosto, porque preciso dar informação para falar alguma coisa sobre o crédito, porque realmente eu não conheço. Mas sobre o requerimento dele, concordo. Excelente. Eduardo, passo para você, Eduardo. Foi excelente, Né? fantástico. Não, eu acho assim, eu acho que crédito de carbono não é para leigos, tá? É simpaticíssimo. Nossa, nós vamos fazer alguma coisa que vai gerar crédito, que vai gerar dinheiro e tudo mais tal. Não é para leigos isso, infelizmente, isso é para técnicos, tá? Nós temos uma universidade Taubaté, que é um setor de agronomia que talvez deveria ser envolvido nessa discussão, tá? O que eu sei é o seguinte, tá? Não é tão rentoso financeiramente. Na nossa escala. Agora, o que a gente precisa realmente é cuidar da nossa ecologia. Agora, nós temos uma usina de lixo que poderia gerar crédito de carbono e não é gerado. Tá parada lá, dependendo de tudo mais e tal. E aí a gente tem que diferenciar com muito critério o que é despesa e o que é investimento. Sim. Tá? Por quê? Porque nós pagamos hoje para o lixo de Taubaté ir para fora. Tá? Se a gente tem uma usina, que essa usina está inadequada, por que ela está inadequada? Vamos adequá-la para que nós não precisamos pagar para fora. Isso é um investimento. Essa usina tem como gerar crédito de carbono. O quanto? Não sei. Tá? Precisa ver isso também, se vale a pena. Mas só dela estar em funcionamento já vai gerar um destino apropriado para o lixo, mas isso eu não vejo ninguém falar. Tá? Só pegando um gancho aqui, aproveitando, né, que nem você falou na questão de escala, é mais interessante assim. O eucalipto, né, que seria talvez uma das madeiras, que tudo essa captação de carbono, né, depende muito do tipo de árvore, depende de área, depende de uma série de coisas, né? O eucalipto é um dos melhores, né? Mas quem é que planta eucalipto? São indústrias de papel, né, e indústrias de madeira, né? E tudo isso são privados, particulares. Então, se alguém tiver o crédito de carbono, serão eles e não o município de Taubaté. Exatamente. Para esse requerimento do deputado, do vereador, né,
é necessário que a prefeitura invista. A prefeitura tem essa e até mesmo, sobre certos aspectos, venha viabilizar, né, através de financiamento, o plantio em determinadas áreas para que ela possa ter o município possa ter Então, isso. mas só fazendo uma... Caçapava tem mais facilidade, porque Caçapava tem um plantio fantástico de eucalipto e de cana-de-açúcar, né? Então ali tem uma captação de carbono fantástica, melhor do que Taubaté. Mas Então, o eucalipto, perdão, o eucalipto não interfere no solo? Então, Não tem praga, não tem é assim, depende de como você utiliza, né? Entendi. Na realidade, para esse estilo que eles usam, que é exatamente extrativismo dos conteúdos de solo, realmente o solo do eucalipto, ele cresce muito rápido. Em 6 anos, 7 anos, ele já está sendo cortado. E aí eu só estou tirando do solo, eu tenho que repor. Agora, se eu deixo o eucalipto no local, tá? Ali ele acaba se inteirando no ecossistema. Essa é a diferença básica. Então, agora, só voltando a isso, nós temos uma empresa em Tremembé que faz a captação do lixo, que é uma usina de lixo, e até pouco tempo atrás ela não explorava crédito de carbono. Se não explorava é porque não era viável, porque uma empresa não... Vai deixar dinheiro solto. Então, é que na realidade ali eles não vão explorar, porque na realidade Agora, não, o crédito de carbono é quando você tira da atmosfera, quando você põe no aterro você não está tirando. Não, da mas atmosfera. ela poderia, por exemplo, gerar gás que não gera, ela poderia colocar uma usina de gás ali que não é feita. Então, mas na geração de gás você está gerando CO2. Tá, então, mas são investimentos que, por isso que eu comecei minha fala dizendo que isso não é para leigos. Uhum. Tá? É muito bonito, falar assim, nossa, agora nós vamos fazer um carro hidrogênio. Só que um técnico vai falar assim, ó, você produzir um carro hidrogênio sai mais caro do que você colocar um combustível. Então, tá? Ou você acha que as indústrias são... são... um carro elétrico. Na Europa é fantástico, né? Na Europa ele é subsidiado em 70%. Só que lá na realidade a energia elétrica é obtida através de queima de combustível fóssil. Então, mas você pega, por exemplo, nós temos uma frota de ônibus aqui em Taubaté que poderia ser elétrica. O ônibus é uma boa forma de você fazer economia. É uma boa forma de captação de carbono. Cada ônibus por ano ele consegue fazer uma economia na ordem. Se você reduzir, né, para biocombustível, mais como manda a legislação, você consegue R$18 mil por ônibus por ano. Então, e se você pensar um pouquinho, você administrativamente dar uma ajeitada nisso, e eu estou falando muito superficialmente, isso precisa de muito estudo. Não, eu vou liberar um imposto para placas solares. Uhum. E mesmo que eu mantenha o mesmo preço, esse dinheiro economizado com imposto poderia subsidiar o gasto de eletricidade dos ônibus, o que ia beneficiar diretamente a população que mais precisa de ônibus. Tá? Então dá para fazer esse jogo. O duro é que se você pensar dentro da caixinha ou pensar o que está na moda, tá na moda hoje boneco rebordo. Então vou ficar pensando, tem um vereador do Rio que propôs o dia do boneco rebordo. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, que país nós estamos vivendo? O problema de ônibus elétrico também já entra numa outra situação, né? Mas somente se eu tivesse como gerar energia elétrica, né, a um custo mais econômico. Mas isso hoje a nossa energia é cara e nós não temos disponibilidade. Mas por isso que eu liguei essa condição a usinas solares. É um estudo total. Não é tão simples como eu estou falando, mas se não houver um investimento na área, e aí eu estou falando de investimento, não estou falando de despesa, tá? E isso precisa ficar bem claro, tá? Agora, não é um assunto, geração de carbono não é um assunto para leigos. Eu não sei se a equipe do Bilili tem essa formação para perguntar isso. É fácil cobrar para o prefeito. Sim, com certeza. Tá? Por que não vamos dar R$1.000 para cada morador de Taubaté? É a coisa mais gostosa do mundo. Pô, pessoas caindo 1.000 na sua conta. Da onde que vai sair isso? Como é que é feito isso? Bom, enfim. Mas vamos lá, agora são 2 assuntos papum. Papum. Papum, tá? Para não ficar muito longo. Para não ficar mais longo do que já está. É. Primeiro, o hino de Taubaté. A Câmara aprovou, né? E a Prefeitura instituiu a necessidade de, em eventos oficiais, a inclusão da execução do hino de Taubaté, Municipal de Taubaté. Rapidinho? Rapidinho. Devia ser o hino de Taubaté e o hino nacional. E a única observação que eu faço, tá? Poderia ser de forma até digital, para não gerar custo. Tá? Porque chamar uma banda para executar o hino fica meio complicado. E não só em eventos.
Escolas. Na própria Câmara. Na própria Câmara. Eu Não, a não própria vi. Câmara tem. Mas eu, às terças-feiras eu não vejo ela Não, terça-feira não, mas se você tiver uma solenidade lá. solenidade só. Mas Mas eu aí acho vem a que- banda do Exército, a Não, banda eu da acho que Polícia Militar. deveria ter. Iniciou a sessão da Câmara dos Vereadores na terça-feira, hino Taubaté e hino nacional. Tá. Eu acho que isso é civismo. E Civismo, o Brasil exatamente. está carente, muito carente disso. Exato, aproveitando o gancho, eu concordo. Eu vim da escola que toda quarta-feira a gente cantava o hino nacional, o hino de Taubaté, na época do mimeógrafo. Oh. Na minha era Entregava- sexta-feira. Sexta? Na Posso minha, ter era errado o dia. na minha era assim, cada ano era num dia, porque ia quando chegasse no dia da bandeira. Entendi. Ainda a bandeira eu não sei. hino da Entregava a bandeira, eles cantavam. letra, e a gente tinha que Isso. decorar. E assim, eu me sinto tão orgulhosa quando tá tocando hino e eu sei cantar, porque eu aprendi lá. Então assim, concordo com o que o Eduardo falou, sim, é na escola. É trazer esse sentimento de civismo, de ser taubatiano, de ter orgulho de onde a gente mora, de Com onde a gente certeza. reside. Gostei da sua observação, que seja de forma digital. Pra não ter que Ah, coisa evento lá. grande, traz a banda, faz o que É. for. Mas assim, vamos economizar, gente. Com Economia. certeza. Então sou a O favor. importante é o hino, não a banda que você toca. Exato. Exatamente. Boa, Eduardo. Próximo, Feimalhas. Sei mais. Feira de Malhas de Taubaté. Gostaria que o Eduardo falasse um pouquinho. Não, essa é muito rapidinho, muito coisa. É um tema até um pouco delicado, porque ele acaba servindo o cidadão de uma forma ou de outra. Só que eu acho assim que para o município ele não traz vantagem nenhuma. Até porque hoje tudo que você for comprar, e se for comprar pela internet, você vai comprar mais barato. Tá? Agora, o ICM não fica na cidade, os lojistas não são da cidade. Você está tirando do comércio de Taubaté e mandando para alguém que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está em Minas Gerais. Tá? Eu acho que é uma sacanagem com o empreendedor de Taubaté, que vende suas malhas no coisa, que tem suas despesas, que paga seus impostos aqui. Tá? Você pagar para uma empresa que vem aqui uma vez por ano fazer isso, nos dias de hoje acho que não tem sentido nenhum. Ah, mas o benefício para o cidadão não tem mais. Antigamente poderia até ter, hoje não tem mais. Tá? E hoje em dia tá complicado para o lojista. Tá? Então eu acho assim, se tem que ter uma femalha, tem que ter a contrapartida de uma taxa muito alta para a prefeitura que vale a pena o investimento. Senão não tem sentido nenhum, você só está prejudicando os comerciantes de Taubaté. Bom, esse tema entrou agora e eu não consegui pesquisar a fundo sobre isso. Então tudo que eu vou falar novamente é achismo meu. Exatamente, essa é a ideia. Ele gostou de pegar de surpresa. E na hora que colocou esse assunto na pauta, a minha primeira coisa foi assim, gente, mas por que a gente vai se meter nesse negócio, sendo que são dos comerciantes? Mas o Eduardo teve uma fala aqui que fez assim na minha cabeça. Se isso que ele comentou for realmente, assim, não duvidar de você, tá, Eduardo? É que eu não sei como que é na prática. Que quem expõe na feira vem de fora, é uma sacanagem com o comércio daqui. E eu não tinha tido essa visão. Mas que é. você falou agora e eu falei, porque talvez o preço seja mais em conta e você tira, né, da que o pessoal quer comprar aqui e compra aqui. Ah, mas a lei do comércio, tá. Mas aí minha pergunta é, a prefeitura incentiva? Tem algum apoio? Que isso eu não sei. Se tem apoios, como que é. Então assim, eu acho que se tira do nosso comércio, de quem tá ali todo dia trabalhando, ganhando pão, e manda isso pra fora, é questionável. E obrigada por essa visão, porque acho que o programa é isso, né? De trazer visões que Com acabou de certeza, a acontecer ideia é essa. e eu não tinha. Eu concordo realmente que essa feira, ela na realidade é uma feira itinerante, tá? Entendi. Ela gira o Brasil inteiro. Todo ano até. Todo ano tá Não, mas às vezes até de mais de um promotor, tá? Não, Às vezes mas mesmo. ela é itinerante, tá? E eu acho que realmente sai de Taubaté, né? E com isso não é legal, né? A gente traz aquele rótulo, né? É uma feira de fora que vai trazer coisas novas, não necessariamente. Nem Não, turista traz. Tá? Nem turismo traz. Então, realmente, eu vejo isso aí com tirada de capital, tirada do dinheiro da cidade, tá? Imposto, não sei como é que é cobrado, eu sei que a associação, ela aluga lá a área dela, alguma coisa nesse sentido, mas eu realmente não vejo com bons olhos, não. Gostaria mais que essa Feimalhas fosse feita com
circuito interno, né? Empresários internos, para intensificar a parte de artesãos internos. Se você for pegar um paralelo à feira, você pega, por exemplo, Santo Antônio do Pinhal, tem feiras, entre aspas, de gastronomia, onde cada restaurante vai oferecer Semana da Tuta. Em Atibaia tem a Semana do Morango, com produtores locais, tudo mais, tal. E nós não temos a Semana do Caqui, já falei isso. Nem temos mais caqui. Nós somos a única cidade que tem um caqui com o nosso nome, Caqui Taubaté, e não fazemos nada com isso, perdemos isso. Acho que não tem mais nem produção. Nem produção de caqui tem mais. Ok, e terminamos aqui mais um programa Olhar de Cidadão. Se você gostou, lembre-se de curtir, de comentar, é importante seu comentário, isso aí dá pra gente um engajamento no canal. Divulgue, mostre para os seus amigos se você achou que os temas aqui são importantes. Você não precisa ver todos, mas ali nós temos na nossa bio, a gente descreve o que vai ter. Dá uma olhada lá, vê aquele que te interessa, assista, é importante, participe, né? É importante que você consiga mudar um pouquinho a cultura política de Taubaté. Eu acho que a gente está carente nisso, a gente precisa realmente trazer o cidadão para as questões políticas, até para que a gente possa cobrar efetivamente dos nossos representantes aquilo que nós colocamos aí lá, aquilo que nós o elegemos. Lembrando você que todos esses projetos que a gente falou aqui estão no portal da Câmara, que você pode acessar aqui, na nossa bio tem um endereço que você pode ir lá, tá bom? Então não fique isento, informe-se, participe e cobre o resultado do seu representante. Afinal de contas, foi para isso que você colocou ele lá. Você tem esse direito de exigir ele, ok? Lembrando que, mais uma vez, esse programa teve o apoio institucional de Evos Consultoria e Treinamentos, telefone 3622-4488 e 12-99735-2663. E também de Smart Gefone, reparo para celulares, que fica ali na rua Dr. Silva Barros, número 316, no centro, Taubaté, São Paulo. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.